Bom dia, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula hoje, seguindo o nosso roteiro, no dia 30 de setembro. O conteúdo do quarto bimestre, ele é deduzido, ele é separado como sendo fenômenos ondulatórios, refração e reflexão, fenômenos ondulatórios, difração, polarização, interferência, efeito fotoelétrico, aplicação do efeito fotoelétrico e dualidade partícula-onda e as atividades. Então, seguindo o cronograma, nós temos o que? Nós já vimos o que é uma onda, né? É qualquer sistema que se repete, certo? E a luz, ela também é considerada uma onda. Então, a gente pode pensar e estipular que o mesmo efeito que a luz vai ter, a onda também vai ter. E no caso, os efeitos que ele pode ter é exatamente o efeito de refração, reflexão e difração. Então, por exemplo, o efeito de reflexão é quando a luz bate em um objeto e ele volta. A mesma coisa com o som, por exemplo. O fato de eu estar falando significa que o som está batendo na parede e está voltando para mim, tudo bem? Tanto que o tempo que leva para o som ir e voltar é o que a gente chama de eco. Então, o que acontece? Quando a luz ela bate em um objeto rígido, duro, ele vai tender a ser refletido. E eu posso ter dois tipos de reflexão. Uma reflexão onde ela vai ser difusa, onde o som ele vai sair totalmente desalinhado, e é onde eu vou ter que a luz ela vai bater e vai voltar, o som vai bater e vai voltar, e eu vou ter uma reflexão regular, onde todo mundo vai bater numa parede retinha. Então, o que acontece? Quando eu tenho esse efeito, eu tenho que o ângulo de incidência, ou seja, o raio de incidência, é a mesma coisa que o raio refletido. Ou seja, ele vai chegar com um ângulo, esse cara aqui, I, a gente chama de ângulo de incidência, é o ângulo com que ele chega, é sempre baseado na normal, 90 graus do meu plano. Ele vai ser a mesma coisa que o ângulo refletido, ou o ângulo de reflexão. Ângulo de reflexão, que é o nosso R. Então, por exemplo, se ele chega com 30 graus aqui, ele vai sair com 30. É o mesmo efeito que a gente tem na sinuca, por exemplo. O outro efeito que a gente pode ter é a nossa refração. Então, na refração, o que está acontecendo? Eu vou ter que a luz ela vai entrar em um objeto e ela vai entrar nesse objeto e ela vai mudar o caminho. Então, basicamente, quando a gente leva em consideração, existem três efeitos. O primeiro, a luz ela bate e reflete. O segundo, ela bate e entra no material, ou ela bate e entra e se espalha dentro do material, que é a difração. Então, na reflexão, ela vai entrar e vai bater dentro desse material. Nesse processo que ela bate, eu vou ter que o comprimento de onda vai mudar, dessa onda. Eu vou ter que a velocidade dessa onda vai mudar, mas a frequência se mantém a mesma. Então a gente pode comparar esses caras. E aí o que dá essa lei é o que a gente chama de lei de Snell. Tudo bem? Então eu posso dizer que o ângulo com que ele está entrando, o seno desse ângulo com que ele está entrando, dividido pelo seno do ângulo que ele está saindo, é a mesma coisa que o índice de refração. O que é o índice de refração? É a dificuldade que o material tem de andar no meio. Quanto maior esse índice de refração, maior vai ser essa dificuldade da luz de chegar no meio. Quanto menor, menor a dificuldade. Então isso ele é igual ao comprimento de onda e é igual à velocidade. Então a gente pode comparar através desses parâmetros. Então vamos para alguns exercícios bem simples, ou vamos para uns efeitos. Então quando a luz ela entra no material e ela muda o ângulo, ela cria efeitos de ilusão de ótica, como esse aqui, Repara, parece que o lápis está meio torto, né? Parece que ele está meio torto. Isso se deve exatamente a esse efeito de refração. Então a gente tem vários efeitos, por exemplo, de pesca. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando, por exemplo, um animal ele vai pescar, quando o animal ele vai, por exemplo, pescar uma águia, alguma coisa assim, vai pescar um peixe, a posição onde ele está,
a posição onde esse peixe está e a posição onde ele acha que está são diferentes. E isso muda totalmente. Então, por exemplo, aqui, ó, olha que interessante essa imagem. Imagina aqui, ó, a pessoa sendo um caçador. O que ela vai fazer? Para ela poder, visualmente, ela acha que o peixe está aqui, ó. Mas, na verdade, devido à refração, o peixe está mais embaixo. Então, não adianta nada você olhar e acertar aqui, que você vai errar o peixe. Então, esse efeito é importante quando a gente analisa vários outros problemas. Então, vamos para alguns exemplos bem simples. Então, imagina aqui, ó, a gente tem... Considere que o ângulo de incidência é de 60 graus, ou seja, ele chega com 60 graus. Eu quero saber o ângulo que ele vai sair. Bom, se ele chega com 60, ele também vai sair com 60. Vamos para esse outro aqui, ó. Considere que a onda considere uma onda onde o ângulo entre o raio de luz e a superfície é 60. Então, repara que agora esse cara aqui é 60. Como esse ângulo aqui é 90 graus, então eu posso dizer que esse cara aqui é 30. E por consequência de ser 30, esse cara também é 30. Tudo bem? Então, vamos lá. Próxima questão. Para uma onda de rádio com velocidade de 600 metros por segundo, que incide sobre uma superfície a 45 graus Celsius, qual será a sua velocidade final se ela adentrar o material a 30? Então, ele entra com 45 e sai com 30. Como que eu vou saber? Eu vou utilizar exatamente essa equação aqui, ó. Então, vou cortar ela aqui pra gente. Um minutinho. Então, analisando aqui, ó, chegamos à mesma equação, ó. Então, o que a gente tem? Deixar aqui no canto para analisar depois. Ele diz pra gente que a velocidade com que ele chega é esse cara aqui, ó. É o nosso V1. É de 600. Ele diz pra gente que o ângulo com que ele está entrando é 45. O ângulo com que ele está saindo é 30. E ele pergunta a nossa V2. Então, esse termo aqui a gente não precisa analisar. E esse termo aqui a gente não precisa. Então, seno de 45 é exatamente 0,7. Seno de 30 é 0,5. Então, eu consigo saber aqui, ó, multiplicando o cruzado, vai ficar 0,7 vezes 2, deixa eu desenhar aqui de novo, 0,7 vezes V2 é igual a 0,5 vezes 600. Ou seja, esse cara aqui vai dar 300, está multiplicando, passa dividindo, 300 dividido por 0,7, (428). Então, repara que ao sair de 45 para 30 graus, ele aumenta a velocidade, né? Ou não, na verdade não aumenta, ele diminui a velocidade, né? Porque a velocidade menor. Certo, gente? Dúvidas, perguntas? Então, terminamos por hoje, continuamos na próxima aula. Até mais, pessoal. Falou!